Fala galera, hoje estamos aí com mais um vídeo sobre o tema ansiedade, o mal do século. Vamos lá para o texto bíblico. Hoje o texto bíblico um pouco maior, né? Um pouco mais cansativo, mas vamos aí. Portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celeste as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que você se preocupa com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse texto está lá em Mateus 6, do 25 ao 34. Na semana passada, né, é, aprendemos aqui sobre os tesouros que devemos acumular. E hoje é uma sequência sobre aquilo que Jesus está falando, sobre ansiedade, sobre buscar coisas que, né, somente não vai trazer nada para a gente, ou buscar coisas que a gente nem sabe como que vai ser o dia de amanhã, como o texto termina aí, né? Portanto, não se preocupe amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. A gente fica preocupado, a gente fica ansioso com o de amanhã, com o que iremos fazer, com o que iremos comer, com o que iremos vestir, sendo que Jesus mesmo fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então vamos lá. Ansiedade secular. O que é ansiedade secular? É uma preocupação com a comida, com bebidas e vestimentas. Sendo que a gente já viu nesse mesmo capítulo de Mateus, nesse Mateus 6, que Jesus nos ensinou a orar. E como que ele ensinou a orar? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se ele orou o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele já trouxe um ensinamento que a gente não deve se preocupar com amanhã. Porque ele fala assim, o pão nosso de cada dia. Ele não está falando assim, o pão nosso de amanhã, o pão nosso depois de amanhã, o pão nosso de semana que vem. Ele está falando assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos dá hoje. Nos dá amanhã, não. Ele nos dá hoje. Então, se ele está nos ensinando a orar, é justamente porque ele entendia que o ser humano ele tem essa preocupação com o dia de amanhã, ele tem essa ansiedade, sendo que a preocupação e a ansiedade com o que irá acontecer é incompatível com a fé cristã. Mas tá, a gente já entendeu que preocupar com as coisas de amanhã é ansiedade. Mas o que seria ansiedade, o que não seria ansiedade? Vamos lá ver o que não é ansiedade. Não é ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Isso não é ansiedade. Você precisa sim preocupar com as necessidades do seu corpo. Você preocupar com as necessidades do seu corpo não é ansiedade. Isso é o quê? É a coisa certa a fazer. Você precisa sim preocupar com as necessidades do corpo. E as necessidades do corpo não é vestir, comer, não é vestir o que é amanhã. É o quê? Alimento, é a bebida de hoje. Não é o de amanhã, não. Também o que não é ansiedade? Não é proibir a previdência quanto ao futuro. Você, né, como a gente viu no último vídeo, você ter umas finanças ali guardadas, ter um dinheiro ali guardado, ter um bem guardado para o futuro, né, guardar ali um dinheiro talvez ali para uma faculdade do seu filho, ou então para uma aposentadoria, isso não é errado. Jesus não proibiu isso, ele não está falando que isso é ansiedade. Também não é estar isento de ganhar a própria vida. Você ali buscar o seu direito, né, trabalhar, ter uma vida boa, ter ali uma convicção de ganhar a sua própria vida, ter um sustento bom, também não é ansiedade, não é preocupar com o amanhã. E também não é estar isento de dificuldades. Às vezes a gente passa por dificuldades e a gente acha que isso é errado. Não, não é errado. Às vezes o cristão
pode passar assim por dificuldades. Nenhum cristão está isento. Jesus ele nunca disse que o cristão estaria isento de dificuldades. Muito pelo contrário. Ele falou assim: tem de bom ânimo, né? Pode vir as provações, pode vir as tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, ele mandou sim. Ele não falou que vocês estariam livres das tribulações e das provações, mas que era para ter só bom ânimo. Então, não passar por dificuldades, não é ansiedade. Mas o que seria ansiedade? É criar um problema que não existe. Isso é ansiedade. Quando você preocupa demais com o amanhã, sendo que hoje você está bem. Só que você começa a criar um problema que não existe na sua vida. Não, eu preciso fazer isso aqui porque amanhã vai acontecer isso. Você, além de estar criando um problema na sua vida que não existe, você está sendo pessimista. O que é ansiedade? É aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. É falar, nossa, esse problema é grande demais. E você mesmo achar que não tem capacidade de resolver, de sair dessa situação. E isso é ansiedade. É tirar os nossos olhos de Deus e colocá-las nas circunstâncias. Quando a gente tira os nossos olhos de Deus e coloca nas circunstâncias, aí estamos sendo ansiosos. Deus tem que ser sempre o primeiro lugar das nossas vidas. O que Jesus fala? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. O que também é ansiedade? É tirar os nossos olhos da eternidade e colocá-los apenas nas coisas temporais. Paulo fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração aquilo que espera para nós. Quando a gente tira os olhos da eternidade, daquilo, das coisas que irão por vir, e coloca os olhos somente aqui nas coisas temporais, nas coisas que são passageiras, estamos sendo ansiosos, estamos preocupando demais com as coisas desse mundo. E isso sim é errado. O que também mais é ansiedade? É perder a alegria do hoje pelo medo do amanhã. Muitas pessoas esquecem de viver o hoje porque acham que amanhã vai dar tudo errado. Ah, não, não vou viver hoje não porque amanhã vai acontecer isso e isso. Tem medo do amanhã. Isso também é uma forma de ansiedade. O que também é ansiedade? É acreditar que a vida é feita só daquilo que comemos, bebemos e vestimos. E tá cheio de pessoas assim hoje no mundo, que só preocupa com hoje, com agora. Nós devemos sim preocupar com hoje, com agora, mas quando aquilo nos tira a paz, nos tira a vontade de viver, devemos preocupar. Estamos vivendo de forma errada. E como vencer a ansiedade? Vimos aí o que não é e o que é, e como devemos vencer essa ansiedade. É saber que Deus é nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades. A Bíblia fala assim que nunca viu um justo na nossa mendigar um pão e nem a sua descendência perecer. A gente tem que entender que Deus ele é o nosso Pai, e como Pai ele conhece todas as nossas necessidades. Aí no texto fala, né, que as flores elas se vestem muito melhor do que Salomão se vestiu. E se a gente não é muito maior do que as flores, do que as plantas, é muito maior. Você acha que que Deus não preocupa com aquilo que os animais, o que aquilo que as plantas irão comer, que irão fazer para sobreviver, Deus não irá preocupar com a nossa sobrevivência? Ele vai. A gente tem que ter essa certeza. Segunda coisa que a gente vai vencer a ansiedade, como a gente irá vencer a ansiedade? Saber que Deus já nos deu coisas mais importantes do que os bens materiais. Deus nos deu a vida eterna. Você acha que aquele que nos deu a vida eterna não vai nos dar aquilo que a gente precisa? Ele irá sim muito mais aquilo que a gente precisa. Hoje, só da gente estar aqui vivo, respirando, a gente já tem muito mais do que precisamos. E o terceiro fato que a gente precisa saber sobre como vencer a ansiedade é saber que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Olha como o texto termina. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente preocupa com o reino de Deus, com a expansão do reino de Deus e com a sua justiça, Ele vai cuidar das nossas necessidades. A gente só precisa crer, a gente só precisa ter fé que Ele sempre cuida da gente, que Ele está sempre conosco. Não precisa vir preocupação com amanhã, não precisa vir essa ansiedade do que ter amanhã, de como será o amanhã. Basta o dia de hoje o seu próprio mal. Devemos viver o dia de hoje e deixar que o amanhã Deus vai cuidar dele. Amém, pessoal? Não se esqueça, né, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Que Deus abençoe vocês. E semana que vem estaremos aí de volta com mais um vídeo.